aprendendo um pouco mais a respeito da tireoide. Vamos lá. Para contar essa história, eu preciso jogar aqui o encéfalo dessa mulher. Vou isolar ele. E vou precisar fazer um corte sagital, ver ele por dentro. Vamos fazer isso agora? Muito bem. Vamos aumentar um pouco para facilitar. Aí, agora sim. O que eu quero aqui? Eu quero o eixo hipotálamo-hipófise. Eu quero essa área aqui. No capítulo 2, eu cheguei a destacar um pouco do eixo hipotálamo-hipófise. No capítulo 3, o professor Amires também fez isso. Vamos recapitular? Olha só, esse aqui é o hipotálamo. Aqui eu tenho a hipófise. E é a adenohipófise que eu quero, tá? Lembrando que também tem a neurohipófise, não é o nosso objetivo aqui. Eu tenho quem mais aqui? Eu tenho esses vasos que eu chamo de vasos sistema porta, que conectam o hipotálamo com a hipófise. O hipotálamo com a hipófise, tá bom? Muito bem. O que mais eu tenho aqui? Esses são os neurônios hipotalâmicos. No caso, esses neurônios, em específico para essa fisiologia de hoje, é o núcleo paraventricular. São os neurônios paraventriculares. Muito bem, vamos afastar um pouco aqui. E aí, toda imagem ela tem uma sequência, né? Nós contamos a fisiologia através de uma sequência. Primeiro passo, o 1 aqui em cima. A queda de T3 e T4, a queda dos hormônios tiroidianos na corrente sanguínea, isso estimula o hipotálamo para que ele secrete o TRH. Então, a queda dos hormônios tiroidianos estimula esse eixo. Vamos ver agora nas animações. Primeiro passo aqui, então. Eu tenho uma queda de T4 e T3. Essa queda ela vai estimular diretamente o neurônio paraventricular. Esse neurônio paraventricular estimulado, ele vai começar a secretar aqui em laranja o TRH. Olha que bonito. Esse foi o passo 1. Fácil, né? Vamos ver o passo 2? Passo 2. O TRH, agora, ele vai estimular a hipófise anterior, que secreta o TSH. Vamos ver na animação? O TRH está aqui. Esse TRH, que eu represento por essas bolinhas em laranja, caiu na corrente sanguínea, o sistema vaso, hipotálamo, hipófise, e ele vai vindo, chegando na adenopófise. Aqui na adenopófise, ele vai estimular a produção de um outro hormônio, o TSH. Esse aqui, então, foi o passo 2. Os dois momentos. Olha que interessante. Eu nem cheguei na tireoide. Esse TSH, ele é que chega até na tireoide. Mas eu nunca teria a produção de hormônios tiroidianos se não fosse primeiro por esses dois passos. Porque quem estimula essa produção é o TSH. E o TSH, ele veio da onde? Ele veio de adenopófise. Mas ele veio porque um TRH chegou aqui. E de onde que veio o TRH? Veio de neurônios hipotalâmicos. Tudo bem, professor. Mas quem estimulou os neurônios hipotalâmicos? Um dia, a queda do próprio hormônio que esse sistema quer produzir. É um processo muito inteligente. Daqui a pouquinho eu explico como que aconteceu essa queda, tá? De momento, cai T4, T3, estimula paraventricular, tem TRH. 1, 2, TRH cai no sistema vasos, porta e estimula o TSH. Passo 2. Toda essa fisiologia da tireoide, ela vai envolver 6 passos. E eu vou, a cada momento dessa aula, explicando um. Explicamos já o passo 1 e o passo 2. Legal? Próximo passo. Qual que é o alvo desse TSH? O TSH é ele que vai estimular a síntese e a secreção do T4 e do T3 lá na tireoide.
Então, é na tireoide que mora o local de ação do TSH. Ele vem até a tireoide, e chega aqui. Por quê? Porque aqui na tireoide, vamos aumentar um pouquinho, eu vejo que existe um receptor para esse TSH. Eu vou até colocar aqui uma lupa, tá vendo? O receptor de TSH, que é TSHR, ele é um local de ligação do TSH. E aí, ele se liga, e quando ele se liga, ele vai estimular uma cascata muito interessante que envolve a síntese e a secreção de T4 e T3. Para isso, eu vou ter que olhar lá dentro dessa tireoide. Eu vou ter que dar um zoom, e aí eu já aprendi que aqui eu tenho folículo, aqui eu tenho vasos sanguíneos, eu vou pegar um pedacinho aqui, ó, tá vendo? Um pedacinho aqui, vou dar um outro zoom e eu vejo essa imagem, tá? Olha que legal. O roxo, a célula folicular, o amarelinho aqui, o coloide. E nessa imagem, eu vou dar um outro zoom nela, porque agora nós vamos explorar passo a passo desse evento 3, tá bom? Como o evento 3 ele tem um processo mais complexo, eu coloco dentro dele A, B e C, ok? Vamos lá. Apresentando a imagem, eu tenho aqui um capilar, ok? Aqui a célula folicular, ok? Aqui embaixo eu tenho o coloide, também ok. Eu aprendi isso lá na histologia. Tá, e agora? Agora eu coloco nessa imagem, aqui em cima, o TSH chegando pela corrente sanguínea. Ele foi secretado lá na adenipófise. E nessa célula folicular, eu já mostrei, eu tenho um local de ação dele, que é o TSHR, o receptor de TSH. Por enquanto estou apresentando a imagem, tá? Para que vocês possam entender de fato esse evento 3, quando o TSH estimula o receptor, uma cascata de sinalização, um processo bem complexo aqui vai acontecer que culmina nessa síntese e secreção. Para entender melhor, eu vou colocar em evento A, B e C novamente. Evento A, vamos lá. Evento A. A primeira coisa que vai acontecer vai ser o transporte de iodeto e tireoglobulina lá para o coloide. Esse iodeto, começando com ele aqui, olha aqui em cima, esse iodeto, vou até dar uma lupa nele para facilitar, esse iodeto, ele veio da alimentação. Lembrando que, o que tem muito iodeto? Geralmente peixe, os alimentos de origem marinha tem muito iodeto, tá? Esse iodeto o corpo não produz, vem da alimentação. Ele chega pela corrente sanguínea, lembrando que a tireoide ela é muito vascularizada, eu ressalto isso na anatomia, e eu preciso mandar da corrente sanguínea para dentro da célula folicular, para que em algum momento chegue no coloide, porque é aqui que vai acontecer a produção. Para isso, eu tenho um receptor, um transportador de iodeto, que fica aqui na membrana, entre o sangue e a célula folicular, que é o NIS, aquele simporte sódio, aquele transportador simporte sódio. Por quê? Porque além dele transportar iodeto, ele também traz o sódio. O que vai acontecer? O primeiro estímulo que eu tenho aqui, então, vai ser o seguinte. Eu vou ativar essa bomba e vou assim trazer, olha, o iodeto. Junto eu trouxe o sódio. Esquece o sódio, o importante para a gente aqui é que o iodeto, pela primeira vez, saiu do sangue e chegou dentro de uma célula folicular. Quem está estimulando esse processo? Esse pontilhado que eu vejo, essa seta aqui, imagina que é uma sequência de enzimas que moram lá dentro, que foram ativadas a partir do momento que o receptor de TSH estimulou, a partir do momento que o receptor de TSH foi estimulado pelo TSH. Então, quando o TSH estimula o receptor, ele já está fazendo o quê? Acionando uma via de sinalização que traz iodeto para dentro da célula folicular.
Professor, mas eu quero mandar o iodeto para o coloide. Calma. Nessa outra parte, entre a célula folicular e o coloide, eu tenho um outro transportador que chama pendrina. Pendrina. O que vai acontecer? Esse processo não só vai trazer o iodeto para dentro, como ele também vai estimular a pendrina para que ela pegue aquele iodeto e agora sim, chegou no coloide. Resumo da ópera. Eu vou estimular tanto o transportador NIS quanto pendrina para mandar iodeto para dentro do coloide. Ótimo. Para que eu possa produzir T3 e T4, o meu primeiro substrato está chegando, que veio lá do sangue. Além disso, eu preciso da tireoglobulina. A tireoglobulina, ela fica dentro também aqui, ó, da célula folicular, dentro de vesículas. Olha, esse conjunto de bolinhas em azul, imagina que aqui é a minha tireoglobulina. Cada bolinha em azul é uma tirosina, um aminoácido de tirosina. Ela tem em média 70 aminoácidos de tirosina. É esse aminoácido que vai ser o meu outro substrato para a produção. Quem fornece esse aminoácido? Uma grande proteína conhecida como tireoglobulina. Ela está lá dentro da célula folicular. Ela também tem que chegar aqui no coloide, que é a minha central de produção. Para isso, eu também vou ter um estímulo aqui, ó, olha que interessante, que vai liberar a tireoglobulina para dentro do coloide. Agora sim eu entendi o passo A. Vai acontecer o transporte de iodeto e tireoglobulina para o coloide. Por que isso está acontecendo? Porque esse receptor, quando acionado pelo TSH, ele estimula o transporte de iodeto e ele estimula também o transporte de tireoglobulina. Perceberam que não é difícil? Compara agora, faz o seguinte, pega essa explicação, dá uma pausa nesse vídeo, leia de novo o e-book, aquele quadro amarelo A. Veja se você entendeu. Muito bem. Não adianta nada ter o substrato se eu não estimulo a junção, a produção. Então B, vamos lá o B. O B. Agora vai acontecer a ativação da TPO. Eu não falei da fisiologia da TPO ainda, ela vai entrar agora em cena para sintetizar T4 e T3. Então vamos lá. Essa é a TPO. A TPO já mora aqui, tá? Ela primeiro, antes de juntar o iodeto na tirosina, ela vai precisar transformar iodeto em iodo, porque só o iodo que gruda na tirosina. Então ela vai fazer o quê? Ela vai oxidar esse iodeto, tá vendo que ele tem I- aqui? Transformando ele em, agora sim, iodo. Primeira tarefa da TPO foi transformar iodeto em iodo. Primeira tarefa da TPO foi transformar iodeto em iodo. Agora sim é possível a junção da tirosina com o iodo. Beleza. O que ela vai fazer agora então? Ela vai pegar e ela vai começar a acrescentar esse iodo nas tirosinas da tireoglobulina. Ela vai fazer essa junção e é como se eu enchesse essa tireoglobulina com iodo. Mas isso de uma maneira organizada. Como assim uma maneira organizada? Eu vou colocar um quadro aqui embaixo. Ó. Olha que interessante. Muito bem. Em azul aqui, o que significa essa bolinha em azul? Um aminoácido tirosina. Ok? Um aminoácido tirosina. Quando eu junto um iodo na tirosina, eu juntei aqui, ó, eu vou até colocar a lupa, um iodo na tirosina, eu chamo isso de MIT, monoiodo tirosina. Fácil. Um iodo mais tirosina, MIT. Um iodo mais tirosina, MIT. Quando eu junto dois iodos, olha só, na tirosina, eu chamo de DIT, diiodotirosina. Quando eu pego e combino uma MIT com uma DIT, eu vou ter o quê? Uma MIT com uma DIT, eu juntei aqui, ó, tenho duas tirosinas e 3 iodos. Eu chamo isso de triodotirosina
Não, eu chamo de triiodotironina com N. Por quê? Porque quando eu junto duas tirosinas, aí eu chamo de tironina. Gente, esse é o T3, o famoso T3. Quando eu falo T3, eu estou falando, então, triiodotironina. O que eu tenho nessa molécula? Duas tirosinas e 3 iodos. E quando eu junto, por exemplo, uma DIT com uma outra DIT, eu tenho o T4, tetraiodotironina. Duas tirosinas, chamo de tironina, com 4 iodos. Tetraiodotironina, ou tiroxina. No dia a dia nós usamos muito mais tiroxina, tá? Então, quando eu falo do T3, triiodotironina. Quando eu falo do T4, tetraiodotironina ou tiroxina. Eu uso até mais tiroxina. O T3 ele não vai ter um outro nome agora, tá? Pessoal, perceberam como que a TPO é importante? Ela sim, ela vai, eu ativando a TPO, eu vou sintetizar T4 e T3. Mas primeiro, o que ela teve que fazer? Transformar iodeto em iodo, para depois juntar iodo em tirosina, formando T3 e T4. Esse foi o meu evento B. Leia de novo lá o quadro amarelo e olha essa explicação. Chegamos no último passo, o evento C, tá? No C, vamos lá. O que vai acontecer no C? Vai acontecer, então, ó, a captura desse T4 e T3 de novo para a célula folicular, para que depois ele possa chegar lá no sangue, tá? Vamos entender aqui na animação? Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou capturar essa tiroglobulina cheia de T4 e T3 nela, mando para uma vesícula e lá dentro eu só vou quebrando e liberando, ó, esse é um T3, esse é um T4, esse é um T3, esse é um T4. Eu vou quebrando e liberando T3 e T4, enviando para o sangue. Vou enviar tanto T4 quanto T3. Por curiosidade, eu formo, eu sintetizo e libero 90, 95% de T4, uma parcela menor de T3. Vocês vão entender isso depois, lá na função, por que é tão importante secretar mais T4 do que T3. Agora eu não vou falar ainda não, tá bom? Chegou no sangue. Ah, eu entendi o evento 3. Lá no sangue, eu preciso transportar para que T4 e T3, os hormônios tiroidianos, alcancem os meus diferentes órgãos e ali aumentem a função. Eu chamo isso de metabolismo. Lembra da introdução que eu expliquei? Só que são lipossolúveis. Eles não se misturam tão bem com a água. E o meu sangue está formado por muita água. Eu preciso de um bom transportador. Entra em ação, então, o evento 4. T4 e T3 são transportados na corrente sanguínea pela globulina ligadora de tiroxina, que foi produzida no fígado. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu preciso dessa TBG, desse transportador, e aí sim, agora, T4 e T3, ele pode alcançar cada parte, cada esquina do meu corpo, regulando o meu metabolismo. Muito bem. Eu queria agora fazer um paralelo aqui e aplicar esse conhecimento numa realidade, num contexto mais prático, tá? Olha que interessante como é importante saber fisiologia. Eu vou aumentar aqui. Toda vez que o nosso slide ele fica nesse tom vermelho, é o nosso aplicando na clínica. É onde eu aplico aquele conhecimento para que você tenha aí um gostinho mais especial da importância dessa fisiologia. E na aplicação clínica de hoje, eu vou falar um pouquinho do hipotiroidismo. O que significa hipotiroidismo? Significa uma queda na produção de T4 e T3. Então, quando o paciente tem hipotiroidismo, por algum motivo, eu tenho muitos motivos aqui, esse paciente ele apresenta, todos eles, uma queda de T4 e T3. Mas o porquê? São várias causas. Se eu sei essa engrenagem, toda essa maquinária que a natureza em anos de evolução forjou para produzir T4 e T3, eu compreendo a fisiopatologia. Eu vou dar duas causas que levam a essa queda de T4 e T3, que são as duas causas principais.
1 e 2. E eu entendo as duas a partir do momento que eu entendo essa imagem. Causa 1, deficiência de iodeto. Então, na causa 1, lembra do nosso iodeto aqui, ó? Lembra dele? Se tiver uma deficiência de iodeto, por exemplo, uma pessoa que não tem essa dieta do iodeto, o que vai acontecer? Eu vou levar aqui, se eu corto esse iodeto, eu não começo a ter esse iodeto aqui lá no coloide. Sem esse substrato, eu vou formar de maneira fisiológica, em grande concentração, T4, T3? Não. Se eu não formo T4, T3, é lógico que começa a ter uma queda e hipotiroidismo. Então, essa deficiência de iodeto, hoje, ela é entendida porque eu sei para que serve o iodeto. O próximo caso, o mais prevalente no Brasil, é a tiroidite. Se eu falo tireoidite, esse it no final aqui é inflamação. É devido a uma inflamação na tireoide, chamada tiroidite de Hashimoto, que descobriu esse processo. Como que uma inflamação, essa tiroidite Hashimoto, vai diminuir T4, T3? Olha só, agora eu vou colocar em rosa aqui o evento 2. O evento 2, quem chegou aqui na tireoide foi uma célula de defesa, em verde aqui um linfócito. Por isso que vai acontecer um processo inflamatório. Existe todo um processo patológico, que eu não vou explicar agora, eu vou resumir, que as nossas células de defesa, os nossos linfócitos, eles chegam na tireoide e começam a se infiltrar na tireoide. É o que chamamos de infiltrado linfocítico. Quando ele chega aqui na tireoide, esse linfócito, num processo alterado, errado, mas acontece, ele começa a produzir um anticorpo. Dois anticorpos são importantes aqui. Ó. O anticorpo é esse que eu coloquei em laranja, tá? Ele vai formar um anticorpo que é o anti-TPO, vai matar o TPO, e um anti-TG. TG, lembra que é a sigla de tireoglobulina. TPO é a nossa enzima aqui, fundamental para o processo. Por um processo que eu não explico aqui agora, esse linfócito chega, o linfócito B começa a produzir esses anticorpos que pensam que esses elementos da tireoide estão errados. Aonde ele vai produzir uma anti-TPO e uma anti-TG. Esses anticorpos são específicos, então, para essas duas proteínas. Vamos ver a anti-TPO. Ela vem, se liga nessa TPO, se liga em todas as minhas TPOs. E a partir dessa sinalização vai acontecer uma destruição. Eu vou destruir ela sumindo. Esse é um ataque autoimune, é uma doença autoimune, a tiroidite Hashimoto. Esse processo inflamatório, essa destruição está acontecendo porque o meu sistema imunológico está pensando que as minhas proteínas não são minhas. E ele também pode produzir uma anti-TG, que ela vem aqui na tireoglobulina e também destrói. Sinaliza para um processo de destruição. Se eu não tenho TPO, eu transformo iodeto em iodo? Não. Se eu não tenho TPO, eu junto um iodo que eu não tenho mais na tirosina? Não. Para começar, eu também posso ter a TG que nem tireoglobulina nem tirosina eu tenho. Vocês perceberam que a tiroidite Hashimoto ela acaba com os meus substratos. E fica claro que assim essa pessoa começa a ter uma deficiência de T3 e T4. Olha, tanto a causa 1 quanto a causa 2, eu usei o mesmo slide da fisiologia. Se eu tenho esse conhecimento fisiológico, eu entendo um processo fisiopatológico. Evento 5. Nos tecidos, olha que bonito, esse é novo, hein? Nos tecidos, a deiodinase, ela remove um iodo do T4. E assim o T3, que é a forma ativa, aumenta o metabolismo local. Vamos ver? Então, olha só. Eu tenho aqui esses hormônios sendo transportados pela TG e chegando em cada órgão. Eu vou dar exemplo de um órgão, o coração. Tudo bem? Chegando nesse coração, vamos jogar ele aqui ao lado, eu vou ter ação dentro das células desse coração. Por isso que eu vou ter que pegar um pedacinho aqui, ó. Eu peguei um pedacinho aqui, dou um zoom nele e agora sim eu posso entrar nessa imagem, que é a figura que vocês possuem no e-book. Capilar,
Imagina que em amarelo aqui, ó, é uma célula do coração, a membrana plasmática dela, o núcleo da célula cardíaca, ok? Bom, o que vai acontecer então? Está chegando a TG com os hormônios tiroidianos. E aí? E aí que eu vou primeiro enviar esses hormônios para dentro de uma célula. Como esses hormônios são lipossolúveis, eles atravessam facilmente a bicamada lipídica e entram. Entrou T3, entrou T4. Tá? Lembra que a concentração de T3 é pequena, em grande concentração é o T4, que é inativo. Esse coração precisa aumentar a sua taxa metabólica, a sua função? Precisa. Então, ele é aqui, em loco, que eu vou pegar a deodinase. Toda célula praticamente tem deodinase. Essa deodinase sabe, essa é o momento, é uma célula que está precisando aumentar o metabolismo. O que ela faz? Olha que interessante. Eu vou mostrar de novo essa animação que ela foi rápida. Eu tenho aqui, ó, T4, 4 iodos em 2 tirosinas. Ela vai retirar, ó, no caso da minha animação, esse iodo aqui, ó, transformando em T3. Olha o que ela faz, ela quebra um iodo. Sumiu aquele iodo e ela liberou aquele iodo. Agora não é mais T4, agora é T3. Perceberam que essa ativação foi em loco, um controle local. E agora, o que faz T3? T3 é o hormônio ativo que vai até o DNA, até o núcleo e ativa genes. A transcrição desses genes para que depois eles possam ser traduzidos em proteínas. Em resumo, a grande função de T3 é aumentar a síntese proteica. Quando eu falo em proteínas, eu falo da função de qualquer célula, de qualquer tecido, de qualquer órgão, de qualquer sistema, porque nós somos proteínas. Como assim? Perceba que interessante aqui e agora. Olha só, é graças aos hormônios dessa tireoide, chegando esse T4 no coração, esse coração transformando ele em T3, que eu vou ter aqui um aumento da função cardíaca, porque eu posso produzir mais anquitina, mais miosina, mais ATP. Olha que legal. Esse coração está recrutando mais T4. Esse T4 está sendo ativado mais em T3 e eu tenho uma função sendo realizada aqui. Ao passo que é a mesma maquinária de deodinases que pode também aumentar o metabolismo central. E eu tenho não um aumento de contração aqui em cima, pensamentos, memória, emoção, ou mesmo eu posso estar tendo um metabolismo ósseo, o reparo de uma fratura. Isso significa o quê? A função de cada órgão, ela pode ser aumentada, otimizada pelo T3. Viram como o processo é inteligente? Novamente, aumentar proteína é aumentar função. Aumentar função é aumentar metabolismo. O que vai acontecer? O evento 6. O aumento do T4 e T3 no sangue vai desligar o início dessa produção. Quando eu falo de início dessa produção, eu me refiro a quem? Vamos lá? Ao eixo subindo, hipotálamo e hipófise. Porque aqui eu comecei a contar essa história. Eu comecei a contar essa história quando o T4 e T3 estavam no nível baixo. Todo o sistema, os 5 passos foram estabelecidos e eu aumentei T4 e T3. Olha que interessante. Então eu não tenho mais a queda. Vai embora. Agora eu tenho um aumento. E o aumento, ele desliga o eixo. A criatura inibe o criador. Olha que bonito. E assim, eu paro de ter TRH, eu paro de ter TSH e por um momento, que bom, eu paro de produzir T4 e T3. Porque sem TSH, a tireoide não vai ser estimulada. E se um dia
E é claro, né, em algum momento, já que eu não estou produzindo, que eu estou controlando, regulando, vai voltar a ter aqui a queda de T4, T3, porque eu paro de produzir, um novo ciclo se inicia. É bonito, não é? Olá pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!